Boa noite, colegas. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2026, vamos iniciar o nosso nono encontro. Só faltam mais 3. Vai rapidinho. Quando vê, a gente já conclui todos os encontros do nosso Direfor nessa primeira jornada de 2026. Hoje, no nono encontro, nós vamos falar sobre a gestão colaborativa, ou seja, as competências do gestor. Boa noite, Andréia, seja bem-vindo. Eu acredito que é algo que realmente, muitas vezes, deixa a gente inquieto, quando a gente fala das competências do gestor, da gestão colaborativa, participativa, de toda a comunidade escolar, e a gente aprende todos os dias na escola, quando a gente trabalha principalmente com gestão colaborativa e as competências da nossa função. E hoje, então, nós vamos relembrar um pouco do encontro passado, né? Retomando as atividades, que era sobre as ferramentas de apoio da gestão escolar. Trabalhamos exclusivamente sobre o BI aprendizagem, quais eram os nossos desafios, como que nós poderíamos solucionar esses desafios, ou tentar amenizar os problemas que nós encontramos no nosso dia a dia nas nossas escolas. E para falar um pouquinho do nosso 8º encontro, eu vou convidar hoje a nossa colega Marisa. A Marisa vai falar um pouquinho sobre o portfólio dela, a escola dela, as palavras que norteiam a sua gestão escolar e que ela se identifica, e também, e principalmente, sobre o 8º encontro. Você quer que eu projete, então, para você, Marisa? Por favor, professor. Boa noite a todos. Então, tá bom. Eu não consigo. Tá bom, eu acredito que Só um para pouquinho. mim poder fazer Sim. a leitura aqui, eu vou abrir outra aba. Eu não vou estar vendo o professor, mas eu vou procurar falando, daí o professor vai me acompanhando ali passando. Pode ser? Tá. 5 minutos, em torno de 5 minutos, tá, Marisa? Não, não vai, acho que não vai nem isso. Então vamos lá. Não tem problema. Bom, tá bom, então vamos lá. Aqui eu comecei o portfólio dessa jornada 26. Essa foto é uma foto da sala da direção, lá do Colégio Belinovski, que é onde eu estou gestora, agora segundo mandato. O meu aspecto nesse portfólio foi um pouquinho diferente, quer dizer, eu já sou meio sucinta para escrever, escrevo de forma bem resumida e objetiva. Mas, assim, nesse portfólio, eu acho que eu estou conseguindo me superar, fazendo mais objetiva ainda. Mas, segundo o professor, tá bom, tá dentro do que precisa, então vamos em frente. No segundo slide, eu coloquei um pouquinho da minha trajetória na educação, colocando só os pontos principais mesmo, que foi quando eu ingressei no Estado, 2006, o período que eu atuei como secretária escolar, porque o meu concurso é administrativo, assim como o Girlei, eu sou QFEB, né? Então, fui secretária em 2 escolas, uma anterior à que eu estou, e na que eu estou na direção, fui também de 2017 a 2022, secretária. Em 2022, eu assumi a direção quando a diretora, na época, se aposentou, né? Mas ela tinha recém começado o mandato, então, praticamente, o mandato inteiro, né, eu que acabei terminando, não tenho direção auxiliar pelo tamanho da escola, né, que gira em torno de 190, 200 alunos, e no final do ano passado fui eleita, né, através do processo de consulta à comunidade para exercer o segundo mandato. Aqui eu tenho a foto da frente do colégio onde eu atuo, o Colégio Estadual Padre Francisco Belinovski, que fica em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Aliás, é bem limítrofe com Curitiba. Então, quando vocês estão indo para Curitiba, que está passando ali um pouquinho antes do Passaúna, que é a divisa entre os 2 municípios, a nossa escola fica bem próxima.
aqui de Campo Largo do centro dá 13 quilômetros, que é exatamente a distância da minha casa também, né? Porque eu moro aqui no centro da cidade. Como toda escola pequena, o nosso desafio maior é a questão da rotatividade mesmo, até porque a escola, por ser longe do centro, acaba tendo mais professores contratados do que efetivos, né? Funcionário também, agora a gente tem bastante rotatividade, porque a maioria é terceirizado, mas a gente vai, dentro dos nossos desafios, no mesmo lado também tem aquela questão de escola pequena, aconchegante, pelo menos todos os que trabalham lá e que, mesmo de longe, retornam, eles dizem que o clima favorece a permanência, né? Então, assim, temos os dois lados também. Daí, quanto à gestão pedagógica, eu coloquei que a gente avançou nos últimos anos, né? 2023 a gente alcançou a meta nossa do IDEB, ultrapassou até um pouco em todas elas, no fundamental, no médio. Estamos um pouco apreensivos desse ano, mas daqui uns dias sai o resultado, e seja o que Deus quiser, né? Mas pelo que a gente viu, não foi tão bem quanto 2023. Provavelmente vamos manter o fundamental e o médio vai avançar um pouco, mas não dentro da meta que era esperada. Gestão democrática, existe a participação das famílias, né? Mas, como a maioria das escolas, ainda pouco expressiva. Aqui eu tentei colocar um mosaico, um pouquinho dos ambientes para vocês terem noção como que é a escola. A escola ela é dualidade administrativa com o município, só que ela é dividida por blocos, né? Então, o município ocupa os 2 primeiros blocos da frente e nós do estado, os 2 do último. Recentemente passamos por reforma, tínhamos salas de madeira, foram construídas essas salas da Tec Verde no lugar, né? Então, assim, ela está... Na sua estrutura em si está muito bonita, né? Eu sou suspeita a falar, mas pelo menos é o que todo mundo elogia, que foi reformada recente, então assim é um ambiente gostoso que a gente procura manter, né? Não é fácil, mas vamos lá. Ainda mais esse ano que os recursos está tudo escasso. Aqui no meu retrato profissional, assim como uma das nossas colegas, eu tinha colocado uma foto, mas daí aquele dia que a colega fez o encontro e mostrou a dela de IA, eu falei, deixa eu arriscar fazer esse negócio também. Daí aproveitei e fazer. Legal. Então, e coloquei as palavras que são o que eu mais identifico na minha função enquanto gestora, que é organização, empatia, objetividade, clareza e resultado. Agora, a gente avança um pouquinho aqui nas expectativas, né? Eu coloquei que a minha maior expectativa dessa formação é compartilhar com os colegas meus desafios e, junto com eles, pensar possíveis ações para vencer esses desafios. E, ao final dessa jornada que está chegando, né? Como o professor falou, mais 3 encontros só, conseguir aplicar as ações que foram discutidas nos nossos encontros, se não todas, né? Na totalidade, mas pelo menos boa parte. No primeiro encontro, a gente fala um pouquinho lá das dimensões administrativas e democrática, e ali, né, eu coloquei que o que tem orientado é a gestão pedagógica e administrativa, minhas ações, mas infelizmente, né, ainda gestão administrativa toma bastante tempo, então, foco, meta, dedicar mais para a dimensão pedagógica mesmo. Sim. Marisa, vamos Mas focar direto no para o oitavo encontro, encontro. profe? Vamos direto Lá para o no oitavo. oitavo encontro. Isso. Beleza. Então, vamos passando ali, vamos direto, que o foco é o oitavo. Uhum. Do sexto, sétimo, oitavo encontro. E o nosso oitavo encontro, que é o que a gente falou sobre o BI, né? Então, a nossa tarefa coletiva ficou anexada aqui, e as respostas que a gente precisava colocar. O que os dados em geral mostram? Que 9,2% dos estudantes do colégio no que eu atuo ficaram com rendimento abaixo do básico no primeiro trimestre, 14% no nível básico, ou seja, cerca de 23% dos estudantes estão em nível preocupante. Também é possível observar que alguns componentes com maior número os componentes com maior número de estudantes com baixo desempenho são da área de exatas. O que isso pode indicar? Que as metodologias aplicadas nos componentes com vários estudantes abaixo da média precisam ser revistas, pois, do contrário, o risco da situação de desempenho
aquém do esperado tende a continuar. Também mostra que é preciso haver uma maior conscientização das famílias desses estudantes quanto à necessidade de mudança. E que ações precisamos desenvolver enquanto escola diante desses dados? Maior acompanhamento das turmas com componente com os grandes índices de baixo desempenho e intensificação do acompanhamento da hora atividade e também das observações com esses professores. Então, foram essas as minhas reflexões aqui do 8º encontro. E é isso. Isso aí. O acompanhamento da hora atividade é algo que a tutoria também nos cobra bastante, é o acompanhamento e da observação de sala de aula, que eu acho que é essencial. É você sentar junto com o professor e entender, muitas vezes, o que está se passando com determinada turma, com determinado estudante, ou por que não há um rendimento numa turma e tem rendimento em outra turma. Esse sentar com o professor, na verdade, é quase como a gente ter uma conversa, não é um feedback, é uma conversa como se você está participando daquele processo e também auxiliando ele na condução daquilo que pode ser melhor para uma turma. Hoje, pesquisa e redação do Enem noturno. Exatamente. Também tem, Só né? que assim, né, Isso. professor, de fazer um gancho aqui, tá difícil a gente fazer essa função, que deveria ser o nosso foco maior do trabalho, tendo que dar conta de tantas demandas que estão colocando para a gente fazer. Redação magrinho, OBMEP, Enem nota 1000, então assim, a gente está sempre, agora aquela jornada de matemática lá, Superliga, então assim, o tempo que a gente perde para poder estar orientando os professores pedagogos para poder fazer, dar conta dessas demandas, está tomando o tempo que a gente tinha que estar sentando e discutindo nos escritores de menor acerto. Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Tá ótimo, eu estava olhando o teu portfólio, assim, colocando tudo que é necessário, fazendo edição, eu já coloquei para todos, olha aqui, ó, o que é a tarefinha de hoje do portfólio, tá? Quem ainda tem algum encontro que não está editado, procurem editar, porque uma avaliação é o nosso portfólio, que vai ter o peso 5, e a outra é a implementação, que vai ter o peso 5. Então, a implementação não deixe para os últimos dias. Nós temos 13 encontros ainda, e essa implementação é sobre a família na escola. Está bem colocado lá o roteiro do que fazer, de como elaborar e como fazer a edição da implementação, para posterior, provavelmente, o último encontro, como sempre foi de costume, como que o Direfor fazer a apresentação dessa implementação para todos os colegas e esse compartilhamento das ações que foram realizadas nas escolas para a gente estar implementando nas escolas nossas. Ideias que podem surgir e, quem sabe, fazer a diferença realmente nas nossas escolas. Então, todos já têm do 9º encontro colocado bem certinho já no portfólio essas 3 atividades que vocês irão elaborar no final do nosso encontro, tá bom? Muito bem. Continuando, então, sobre o nosso 8º encontro. Hoje os objetivos Quer ler para nós, Laís? Compreender como a gestão colaborativa amplia o trabalho pedagógico e as relações entre os profissionais da escola. Analisar como estratégias de descentralização, práticas de escuta e corresponsabilidade qualificam a gestão escolar. Isso. O que seria, então, nessa compreensão? O que nós poderíamos entender como gestão colaborativa? O que ampliaria o trabalho pedagógico? De que forma que seria ampliado o nosso trabalho pedagógico através da gestão colaborativa? Iria melhorar a relação entre os profissionais da escola? Analisar como estratégia de descentralização. O que seria isso? Como que nós poderíamos criar uma estratégia para que todos ouvissem e tivessem uma corresponsabilidade em relação ao desenvolvimento e o andamento da escola, que vai fazer com que a nossa gestão seja qualificada?
Então, essa compreensão e essa análise é o que a gente vai fazer hoje nesse encontro e entender esse processo das competências do gestor. O que isso pode nos levar a melhorar a nossa gestão escolar enquanto gestor, de acordo com uma gestão colaborativa e fazer uma escuta com corresponsabilidade. Então, para início da conversa, tá? A colaboração implica uma atitude de abertura aos outros e ao próprio trabalho. Também ele tem suas dinâmicas específicas e renovadas interações. Isabel Alarcão. A pergunta que hoje nós precisamos responder. Girley, o que acontece com a equipe quando o gestor acredita que precisa resolver tudo sozinho? Nem só a equipe, né, André? Tanto a equipe, quanto a escola, quanto o gestor, vai morrer todo mundo, porque o que a França estava falando ali agora, ela colocou ali que estava organizando a pesquisa do segundo ano. Nós estamos numa sobrecarga e nós temos que ir passando. Eu organizei ali correndo, ela organizou correndo lá, vai ficar alguém da nossa equipe trabalhando para manter durante o tempo que a gente está aqui, e assim é o nosso dia, o que a Marisa citou ali, está ficando muitas coisas que nós estamos tendo que participar, e sozinho impossível, nem o ser humano perfeito conseguiria. Então eu acho que a equipe precisa que o gestor delegue. É muito difícil, porque nós não temos tantas pessoas na equipe que vão receber as funções que nós vamos estar passando e vão dar conta. Nós sabemos que são poucos que têm as condições de dar o andamento, de fazer com que a escola funcione bem nas situações que você delega. Nunca é 100% do que você delega, você vai conseguir resultado, porque você tem várias falhas dentro da instituição. Então, precisamos aprender cada dia mais, delegar, cada dia mais tentar capacitar as pessoas, mas realmente está bem difícil, não está fácil. Isso. A capacitação e a delegação de funções, elas são importantes para que retiram um pouco a carga nossa em relação como gestor. É difícil quando o gestor precisa delegar funções e depois precisa verificar todas as funções que foram delegadas para ver se está correto ou o que precisa ser feito. Então, muitas vezes o próprio gestor acumula isso, né, com ele, porque há necessidade de verificação ou entendimento de fazer corretamente para evitar desgaste, tempo e assim por diante. Mas o que o Gilei colocou em relação da qualificação dos profissionais e principalmente do trabalho colaborativo enquanto equipe, ela é fundamental. Precisamos, sim, delegar funções. Marisa, você vai ficar responsável por esse momento aqui da pesquisa. Nair, você vai ficar responsável pela ação que vai ser desenvolvida com o Enem. Então, encontrar esses profissionais com condições e com capacidade, ela é essencial para fazer com que todos participam desse processo, tenham entendimento do que e como ocorre na escola, para não sobrecarregar a gestão escolar. E isso sim, se a gestão escolar, o que acontece com a equipe, quando o gestor acredita que precisa resolver tudo sozinho, não vai conseguir. Você não consegue resolver tudo sozinho. Você precisa de pessoas que te auxiliam no processo da gestão. E esse auxiliar no processo de gestão, quem não constitui uma direção auxiliar para que possa discutir ativamente sobre esse processo, precisa delegar funções aos professores, funcionários, pedagogos, agentes educacionais 1 e 2, para que tudo possa se tornar mais leve e todo mundo participar do processo. Essa participação de toda a comunidade escolar, de todos os funcionários desse processo, faz com que você tenha também
além da corresponsabilidade dos nossos servidores, algo muito importante que a gente chama de gestão democrática, ou seja, você também vai escutar com que esses profissionais estão ativamente correspondendo e participando desse processo, tá? Alguém já escutou ou leu ou ouviu da Anansi e o Pote da Sabedoria? Não? A sabedoria coletiva, do Pote de Anansi à escola. Às vezes não carregamos apenas tarefas sozinhos, também carregamos silêncios, conflitos não conversados e decisões difíceis que acabam afastando todo o processo, tá? O que a gente tem aqui? O pote da Nancy, na verdade, é uma tradição africana, que trata de uma narrativa com os desafios práticos da gestão escolar colaborativa. E podemos dizer que a mensagem central confronta diretamente a lógica da centralização da gestão. E se isso realmente acontece, tá? Eu vou passar para vocês o vídeo para a gente discutir e para a gente interagir um pouco sobre. O vídeo não é de imagens, é uma fala, tá? Para vocês entenderem esse processo e para vocês compreender, e cada um vai mentalizando e colocando no chat aquilo que vocês vão entender neste áudio, nesse podcast, nesse vídeo. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Anansi e o Pote de Sabedoria. Conta a tradição da África Ocidental que Anansi reuniu toda a sabedoria do mundo dentro de um pote e tentou escondê-lo no topo de uma árvore. Ao tentar subir segurando o pote à frente, não conseguia escalar. Seu filho sugeriu: "Por que não coloca o pote nas costas?" Anansi percebeu que mesmo com toda a sabedoria do mundo no pote, ele não tinha pensado naquela solução simples. A lição: o maior risco da gestão não é a falta de conhecimento, é acreditar que ele está concentrado em uma única pessoa. Muito bem. Isso, já vão colocando no chat, tá? Então, o filho sugeriu, na verdade, como vocês ouviram, por que não coloca o pote nas costas? Então, a Nancy percebeu que, mesmo com toda a sabedoria do mundo no pote, ela não tinha pensado naquela solução simples. Qual foi a lição? O maior risco da gestão não é a falta de conhecimento, é acreditar que ele está concentrado em uma única pessoa. Decifrando a metáfora. A fala do filho simboliza que a solução pode vir dos diferentes profissionais da escola. O erro de Anansi: achar que o controle sobre o conhecimento garante a eficácia da liderança. Então, agora vocês vão refletir um momentozinho, tá?
E eu vou colocar umas perguntas para vocês aqui, para vocês ir colocando no chat e alguém pode ir respondendo também, se sentir à vontade. O que deixamos de ouvir quando o pote ocupa toda a nossa frente? O que é o seu pote hoje? O horário, a frequência, o aproveitamento escolar? O conselho de classe? Qual é o seu pote? Andréia, você quer colocar para nós hoje? Então, eu acho que, assim, resumindo, eu penso que é a questão da aprendizagem, porque tudo que a gente faz, na verdade, assim, tem, né, assim como que ocupa, né, eu acho que esse nosso pote é a aprendizagem. Porque se a gente faz, na verdade, a gente faz, né, tendo isso como principal objetivo, né. Então eu acho que, assim, a nossa frente é isso, né, da escola, da nossa escola. Isso. E nesse sentido, Andréia, como você usaria, então, o pote? Já que dentro do pote tem todos os conhecimentos do mundo. Eu penso que, assim, tendo todos os conhecimentos, a gente primeiro tem que pensar em como, desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos. Então acho que o principal, né, seria o desenvolvimento. É aí que eu falo que é um desenvolvimento não só dos nossos estudantes, mas de toda a equipe, né, de toda a equipe escolar. Sim, que seria o filho, no caso, né? Uhum. Que seria a equipe, que seria professores, pedagogos, estudantes. Sim, E o pote porque seria o conhecimento para a tomada de decisões, do Porque, poder. na verdade, né, se a gente for pensar, a gente tem que compreender a escola desta forma, né, como um espaço de aprendizagem, que todos estamos lá para aprender, né, todos, não Sim, só nossos estudantes, né. exatamente. Quer colocar mais alguma coisa, André? Não, eu acho que é isso, né, Isso. eu acho que é Marisa, isso mesmo. coloque, Marisa, o que você quer colocar? O pote é conhecimento de todos. Por quê? Porque se ali tem todo o conhecimento necessário, quem que precisa de todo o conhecimento? É só uma pessoa? Ou é todas as pessoas que estão naquele local? Então, vou Exatamente. compartilhar. Então, a gente precisa compartilhar. Nesse caso, não carregar, e sim colocar ele à disposição. Tendo conhecimento do que tem nele, sim, mas não detendo ele só para nós. E, além de tudo, a gente precisa identificar o seu desafio na escola. O que você tem na escola que muitas vezes você tem algo que você tem esse pote. Tu tá entendendo? Como que eu posso te dizer? A Andrea tá com o pote da aprendizagem. Então, ela precisa fazer com que esse pote chegue a todos. E esse pote, para chegar a todos, ela precisa do trabalho colaborativo, ela precisa como se fosse o filho da Nancy, alguém para auxiliar, que caso, né, nós temos a Nair, que é só auxiliar, o mesmo processo acontece para a Nair e vice-versa. Todo mundo precisa ter acesso a esse pote para que não fique somente com a Andrea. E a Andrea precisa de pessoas para delegar as funções para que realmente aconteça esse processo. É o E eu mesmo, queria
Desculpa Pode comentar exatamente isso, porque assim, não é o delegar, simplesmente. Isso, A gente precisa desenvolver as pessoas para delegar, isso, foi o que o né? Girlei colocou. Porque não basta simplesmente você falar: "Você faça isso e pronto", né. Então, assim, todos os processos na escola, né, é assim, a gente está todo o tempo fazendo isso, né. Desde uma orientação que você faz para um estudante quando a pedagoga está junto, porque às vezes você também está desenvolvendo ao mesmo tempo o pedagogo, da forma como ele vai resolver a situação de conflito, um professor, né, quando a gente propõe um projeto para o professor fazer, para recuperar aquele estudante. Então, é assim, o delegar se torna complexo, porque normalmente a gente não tem uma equipe totalmente pronta, nem nós estamos prontos totalmente, Isso, né. Então justamente. eu penso muito nisso, no desenvolver, que é onde hoje aí vem uma reclamação, né, como a diretora Marisa falou, está nos faltando muito tempo para conseguir desenvolver, porque o desenvolvimento não é assim, né, uma vez, né, é algo que está sendo sempre constante. Então é onde eu acho que, assim, a gente também entra em sofrimento, né, porque Sim, a dificuldade é exatamente isso, porque também não é só você delegar: "Tá, joga, o pessoal faz isso", né. Não é, né, a gente tem que estar neste processo junto. Então eu penso muito nisso, né, que em todos os processos e todos nós estamos ali para nos desenvolver, né, em algum aspecto, em algum sentido. Então, por exemplo, hoje, né, na Olimpíada da Matemática, até que eu fui numa sala, né, porque os alunos muitos reclamam, isso e aquilo. Então a gente observa, assim, que você tem que fazer todo, né, aquele trabalho com os alunos, né, e convencer também até mesmo, às vezes, os próprios professores da importância desse processo, né. Então é um desenvolvimento, assim, constante, né, com todos da instituição, né. sim. E esse desenvolvimento, essa condição que os nossos profissionais precisam, a gente também precisa dar condições para que eles consigam se desenvolver. E essas condições, muitas vezes, ela realmente vem de encontro com aquilo que a Marisa falou e aquilo que você está comentando, é pela falta de tempo nesse desenvolvimento do profissional para determinadas ações que faz com que a gente centralize muitas coisas em nós, né? Buscando fazer da forma correta, assumindo na escola tudo aquilo que vai ser feito como gestor, porque como que você vai cobrar de alguém, como a Andrea também agora colocou, como que você vai cobrar de alguém se esse alguém também não tem não é a capacidade, não tem o conhecimento necessário para desenvolver determinadas ações. Muitas vezes os professores vêm lá, ó, diretor, isso aqui não tem esse aluno nos quizzes, não tem isso na plataforma, esse aluno está faltando. Então, assim, tudo isso também vem de encontro porque os nossos professores falta esse conhecimento, muitas vezes de uma formação para o seu desenvolvimento, e isso faz com que vai acumulando tarefas, como a Marisa muito bem colocou, e isso vai fazendo com que o nosso tempo vai se direcionando as energias para algo que poderia ser diferente, né? Então, muito é colocado, provavelmente vocês devem ter o que a gente chama de ponto focal nas escolas, tá? Sempre manter quem não tem tanto rodízio de professores, sempre tentar manter os professores sempre alinhados com algo que eles possuem mais facilidade nesse desenvolvimento. Por exemplo, o Enem agora, o Enem Paraná, e essa confirmação para fazer o Enem. Então, assim, sempre buscar o mesmo profissional porque ele já tem uma facilidade, e isso nos auxilia e muito nesse processo. E se não tem esse profissional, então quem sabe a queda do pote para a distribuição dos conhecimentos e a inteligência coletiva faz com que a gente consiga nos desenvolver mais ainda, em busca de novos profissionais que possam nos auxiliar na escola, tá? Então, na gestão escolar,
A colaboração é justamente a prática de reunir conhecimentos, experiências e perspectivas diferentes, para que a gente possa tomar as decisões mais eficazes. Isso é o que a gente procura. Não podemos ser a Nancy, de carregar o pote com todos os conhecimentos e tentar colocar no alto de uma árvore. Esse pote tem que estar acessível para todos. Solange, você quer falar alguma coisinha? Professor, eu penso igual a Andréia e a Marisa, que o conhecimento a gente não deve ser guardado e agora, nesse momento, igual a minha tutora veio hoje aqui na escola, a gente analisando os dados dos alunos, o que mais tem chamado a atenção é matemática. Matemática, eles ainda não se apropriaram do conhecimento para estar avançando, né? É o que mais tem chamado a atenção. Então, o conhecimento é importantíssimo para a gente estar alavancando esses alunos, né? E eles têm uma certa defasagem já sobre a matemática, porque eles não conseguem, então, estar evoluindo. Isso aí. Muito bem. Não é um bem individual o conhecimento, a sabedoria. Ele precisa ser realmente coletivo. Essa transformação coletiva do conhecimento e o compartilhamento. O que que adianta o Girley ter uma boa prática lá se ele não compartilhar conosco? Se ele tem uma sabedoria muito importante e não compartilhar com outros, aí vai ser o pote da Nancy, tá? Então a gente precisa sim a sabedoria, precisa ser compartilhada, precisa ser dividida, precisa ser construída, principalmente com pessoas que possam retribuir, replicar com experiências novas. Competência do gestor, tá? Então agora eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, um minutinho, e fizessem uma autoavaliação em relação a cada uma das competências. Escuta qualificada. Promover espaço de fala, inclusive em situação de tensão e divergência. Mediação de conflito. Transformar tensões em oportunidades de diálogo e fortalecimento da equipe. Decisão compartilhada. Construir soluções em conjunto para problemas complexos. Gestão por evidências, análise coletiva de dados para nortear ações. Valorização do saber, reconhecer e utilizar talentos internos da equipe. O que eu gostaria que vocês fizessem? Dentro dessas competências do gestor, façam uma autoavaliação e escrevam aí no papel qual competência você precisa desenvolver neste semestre. Anotem aí. Valorização do saber, escuta qualificada, delegação intencional, decisão compartilhada, cultura de confiança, gestão por evidência. Querem escrever no chat, não tem problema nenhum. Isso fica registrado para nós também. Estão conseguindo? Já anotaram?
Muito bem. Francis, está nos ouvindo? Oi, professor, estou. Leia aquela parte verde lá. Desculpa que meu celular caiu, professor. De qual parte? Tudo bem. Aquela parte verde. A parte verde, sim. A construção de redes de apoio articuladas entre gestores, professores e equipes técnicas é condição fundamental para o sucesso das intervenções pedagógicas, especialmente no contexto da inclusão escolar. Isso, tá? Então, tudo isso que ela colocou, a Francis, na verdade, são condições técnicas que é fundamental para o sucesso. E esse fragmento desse sucesso, ele se sustenta principalmente por algumas situações, que a gente determina como trabalho colaborativo, liderança compartilhada, colaboração institucional e segurança pedagógica para intervenção. Quando que você vai conseguir fazer esses fragmentos se sustentar? A partir do momento que você faz com que o trabalho colaborativo na escola realmente funcione. A segurança pedagógica para a intervenção, ela é necessária principalmente quando você está ao lado do professor e você ganha o professor. Fazendo com que a sua ideia, com que a ideia da equipe pedagógica seja construída concomitante com o nosso professor. Aquilo que ele está propondo, você vai auxiliar e melhorar. Aquilo que você, enquanto equipe pedagógica, gostaria que realmente ele elaborasse dentro da sala de aula, fizesse parte do seu planejamento, no acompanhamento da hora atividade, estando ao lado do professor. Esse é o trabalho colaborativo. Esse é o trabalho articulado. Isso se chama competência ou liderança compartilhada. E quando você propõe algo, esse professor realmente vai entender que esse processo é necessário ser elaborado e fazer para que a gente atinja o sucesso. E qual é o sucesso que todos nós pretendemos? É a aprendizagem dos nossos estudantes. Vai ter conversas difíceis, como a Nair, lá num encontro, falando assim, eu estou com um problema com o professor. Eu preciso, não sei o que fazer com esse professor. Mas é nos momentos difíceis que você consegue fazer essa mediação de conflito, transformar essas tensões em oportunidades de diálogo e fortalecimento. É necessário fazer, tá? E como eu percebo aqui que a maioria colocou no chat, tá? Colocando mediação de conflito, tá? E as decisões compartilhadas como os principais pontos, tá? De fazer a melhoria neste segundo semestre para com que a nossa competência como gestor seja ainda melhor. Tá? Então, não deixam de construir soluções em conjunto para problemas complexos e muito menos, tá? Deixar a conversa difícil para um outro momento. Se nós temos uma conversa difícil para fazer, precisamos elaborar essa conversa difícil e realmente enfrentá-la. No nosso Diretores em Ação, nós vamos ter, então, um processo que vai trabalhar um estudo de caso. Eu vou dividir vocês em duas salas. Nós vamos precisar de um redator, vamos precisar de um relator, porque depois nós vamos ter a socialização, tá? E, posteriormente, esse estudo de caso, nós vamos colocar também no portfólio através do link, tá? Então,
Gostaria que vocês refletissem sobre o que significa carregar o pote sozinho, tá? E a hora de transformar essa reflexão em prática. Então, vocês vão ter um momento de aprendizagem em conjunto agora, que é o estudo de caso. Vocês vão ter questões que vão nortear vocês. Essas questões vocês não precisam responder. Eu vou colocar aqui para vocês como que é o estudo do caso. É esse estudo de caso, tá? Então, vocês vão ter o contexto, vocês vão ter o problema, e aí vocês vão ter a reflexão de Sandra e a tarefa do grupo, que em 30 minutos, para ajudar a professora a construir os caminhos da gestão colaborativa. E essas questões aqui são questões para discussão que vocês vão nortear o preenchimento dessa tabela aqui, tá? E essa tabela aqui vocês vão editar, vão responder uma situação de descentralização identificada no caso, ação dessa descentralização, quem eram os envolvidos e os seus respectivos papéis, e um indicador de impacto mensurável, através dessas questões norteadoras aqui para discussão. E aí depois, quando vocês em grupo, vocês vão relatar isso aqui naquela tabela, alguém vai socializar em torno de 3 a 4 minutinhos para que a gente possa estar tendo conhecimento o que o grupo elaborou, tá? Então, na sala temática, vocês vão identificar os principais desafios presentes no caso e reconhecer as situações centralizadas da gestão, beleza? Então, eu vou dividir vocês em 2 salas. A sala principal vai continuar aqui, e na outra sala vocês vão também escolher um redator que vai redigir e vai depois relatar e socializar para os colegas. E posteriormente nós vamos ter o tempo para anexar isso em nosso portfólio. Só um minutinho. Vou dividir as 2 salas temáticas. Muito bem, são quantos que nós estamos? Só um pouquinho. Então, vocês vão receber o convitezinho, eu já vou lá e vou colocar para vocês, então, o link do estudo de caso, tá? Aceito um convitezinho, fazendo favor. Muito bem, coloquei no chat para vocês, tá? O estudo de caso, vocês podem abrir eles e podem começar a fazer edição. Nós teremos 30 minutos, tá bom? Tem mais quem que está aqui? A Francis e a Greze. Então tá bom. Bom trabalho, tá? Boa discussão. Eu vou ir até outra sala.
Dirley, você anota para a gente? Anoto. Tô abrindo aqui, só um pouquinho. Laís, você quer ler? Para a gente analisarmos? Sim, posso ler. O pote que ninguém podia tocar. Contexto. A Escola Estadual Cecília Meirelles atende 620 estudantes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, localizada em um município de médio porte. A diretora, professora Sandra, é reconhecida pela comunidade como uma gestora comprometida, presente e dedicada. Está há 8 anos na direção desta escola e conhece bem a realidade da sua comunidade. Nos últimos 2 anos, os índices de rendimento escolar da escola caíram de forma expressiva, especialmente no 7º ano e na primeira série do ensino médio. Na avaliação interna do primeiro trimestre de 2026, mais de 40% dos estudantes dessas turmas apresentaram rendimento abaixo do esperado em língua portuguesa e matemática. Só um pouquinho. O problema. Toda vez que os dados de rendimento chegam à escola, o fluxo é sempre o mesmo. Os resultados vão direto para a mesa da diretora Sandra. Ela analisa os dados sozinha e identifica as turmas as turmas mais críticas, define quais professores devem receber orientação e elabora as estratégias de intervenção, muitas vezes sem consultar a equipe pedagógica ou os próprios professores das turmas. Sandra acredita que age assim por eficiência. Se eu esperar reunião, o tempo passa e o aluno fica para trás, costuma dizer. Com o tempo, porém, a equipe passou a participar menos das discussões pedagógicas. Alguns professores sentem que as suas opiniões não são consideradas e evitam expor dificuldades ou discordâncias nas reuniões. Pequenos desconfortos começaram a se transformar em silêncio, resistência e distanciamento entre gestão e equipe. O resultado, na prática, é que os professores recebem orientações prontas, sem compreender a lógica por trás delas. A pedagoga da escola raramente participa das decisões de intervenção. Os professores não sabem quais turmas são prioridade e os próprios estudantes não são envolvidos nas conversas sobre os rendimentos e nem seus responsáveis. Quando as intervenções não funcionam, Sandra assume as responsabilidades sozinha, e a equipe, sem ter participado da construção do plano, também não se sente corresponsável pelos resultados. A reflexão de Sandra. Em maio de 2026, a professora Sandra participou de uma formação sobre gestão colaborativa por meio do diretor formador. Ao ouvir a história de Anansi, ficou em silêncio por um momento. Na semana seguinte, reuniu a equipe e disse: "Eu tenho carregado o pote sozinha e isso não está funcionando." Durante a conversa, surgiram falas que há muito tempo não apareciam. Professores relataram a insegurança para opinar. A pedagoga disse sentir-se pouco envolvida nas decisões e parte da equipe revelou dificuldade em lidar com conversas mais delicadas sobre resultados e responsabilidades. Sandra percebeu que precisava mudar, mas ainda assim não sabia por onde começar. Tarefa do grupo. Vocês terão 30 minutos para ajudar a professora Sandra a construir caminhos de gestão colaborativa para enfrentar o baixo rendimento das turmas críticas. Respondam coletivamente as questões a seguir e organizem os encaminhamentos do grupo, preenchendo a tabela abaixo. Questões para discussão, temos ali 5 questões e uma tabela para resolver. O que ele disse ali, a gente só vai responder a tabela de baixo, né? Ali é só como instruções para nós ali, né? Aquelas 5 questões iniciais, né? Isso, Girlei, exatamente. Aquelas questões são questões norteadoras, tá? Então, assim, por exemplo, que decisões e conversas difíceis Sandra ainda está concentrando
sozinha e que poderão ser compartilhadas com a equipe, de acordo com o que foi ali no texto, né? Entendeu? E daí, nessa conversa, você pode colocar ali uma situação de centralização. O que ela está centralizando? É de acordo com aquela questão que está sendo norteada ali. Já escolheram o redator? 1, 2, 3, 4. Eu que vou estar fazendo aqui, André. Isso. Qualquer coisa, vocês podem ir chamando, tá? Vou auxiliando vocês. Tá, pessoal, então nas questões para discussão ali, aqui o André já fez a leitura ali. Que decisões e conversas difíceis Sandra ainda está concentrando sozinha e que poderiam ser compartilhadas com a equipe? Qual seria a primeira ação concreta para fortalecer a participação da equipe, ampliar a escuta e compartilhar responsabilidades na turma do 7º ano e do 1º ano do ensino médio? Quem precisa ser envolvido nesse processo e qual é o papel de cada um? Pedagoga, professores, funcionários, familiares, estudantes. Como cada um pode contribuir para fortalecer o diálogo e a corresponsabilidade na escola? Que sinais mostrariam que a escola está avançando na colaboração, na participação da equipe no enfrentamento coletivo dos desafios? Que indicador de impacto o grupo propõe para acompanhar esse movimento? Então, ali agora, o que nós vamos ter que colocar ali as respostas que nós temos que fazer. Uma situação de centralização identificada no caso ali, uma situação de centralização. Pelo que a gente percebe, né, pessoal, a diretora Sandra, ela concentra sozinha toda a análise dos dados de rendimento, né? Ela que define ali quais são as turmas prioritárias, do jeito que ela falou ali. Ela elabora as estratégias sozinha de intervenção, não sei que jeito, e ela acompanha os resultados. Aí ela não envolve a equipe pedagógica, professores, estudantes e nem a família. Ou, na verdade, ela está levando a escola sozinha. Ou tentando levar a escola sozinha, né? Você pode pôr isso daí mesmo, Gilene. Analisa sozinha, e as estratégias sozinha, e analisa os resultados também sozinho. Eu acho que pode colocar isso aí que você colocou, nesse primeiro, né? Tá, então vou digitar aqui, daí se vocês quiserem discutindo alguns outros, podem ir discutindo daí. A situação de centralização é isso, eu acredito. Vocês concordam também, meninas? Analisar os dados sozinha, buscar estratégia sozinha e analisar também os resultados sozinho. Eu não estou vendo as meninas, eu estou com o celular hoje bem ruim, gente. É isso, Solange Leis. Concordo com a Francis, com a Girlei? Eu concordo, porque daí Sim, ela concordo. está centralizando nela, né? Isso. Toda a ação Então, da escola. exatamente. Isso, então, já é identificar os principais desafios presentes no caso, que ela está acumulando tudo para ela. Ô, gente, e agora eu acho que essa é voltada para nós, professor, tipo, uma ação de descentralização proposta pelo grupo, voltado para nós, essa no caso, né? Uma ação Seria de assim. proposta pelo grupo. Então, o que vocês vão propor uma ação de descentralização de acordo com aquele caso ali para auxiliar a Sandra? Ela tem que começar a delegar poderes para outras pessoas, né? Eu acho que... Fazer uma reunião. Também. A primeira ação talvez seria fazer uma reunião, até mesmo com a equipe pedagógica, com os professores, uma reunião para tentar descentralizar dela toda a ação, né? Na reunião seria debatido o que seria feito, delegado talvez algumas funções. Show, Laís, isso mesmo. Né? Colocar para todo o grupo a situação. Essa tabela é meia louca, a gente joga de um lado, ela pula para o outro, vai do outro, ela volta para o outro, mas vai dar certo. Eu estou vendo que você está ali no sofrimento, Girlei. Isso coloca... Cadê o Girlei?
Mais uma meia horinha. Ação de descentralização ali, o que vocês falaram? Na ação de Concordo. descentralização, a Laís falou que... Realizar uma reunião com a equipe pedagógica e os professores, e a partir dessa reunião fazer a descentralização da ideia. Delegar funções, cada um vai fazer alguma coisa, o que cada um vai fazer. Tá, vamos ver aqui. Estava com o microfone desligado. E aí é isso, né? E que a Laís falou, e o professor ainda acrescentou também, apresentar para a equipe e para os professores a dificuldade, né? Ou seja, que a escola está passando, né? O que está acontecendo. Essa apresentação, eu acho que esse reconhecimento, né? Precisa. Os envolvidos, em um primeiro momento, acredito que seria a equipe pedagógica, a equipe diretiva, os professores, e aí, se houver a necessidade de outras ações, talvez envolver os alunos, a família, os funcionários da escola, enfim, se fosse necessário. No caso dela, eu acho importante também ouvir os alunos, realmente. É uma diretora que precisa muita coisa, né, gente? Ela precisa muita coisa. Ô, Laís, o que está escrito ali? No último, um indicador de ímpar, o quê? O seu dá para ler? Ímpar mensurável. Ímpar mensurável? Tá assim também, não entendi. Ímpar mensurável. Ímpar mensurável. Gente, eu nunca vi uma tabela tão ruim para escrever. Você pula de um lado para o outro, a gente não consegue fazer nada certo, mas tá, vamos indo. Os envolvidos, o que vocês falaram ali? Impacto mensurável. Eu puxei aqui, depois eu arrumei. Os envolvidos seria a equipe diretiva e pedagógica e os professores. E se houver necessidade, os alunos, os pais, a família, né? Isso. Todos os que puderem colaborar com a situação. Isso daí, Shirley. Você vai escrever aí para passar para lá? Ela não vai, eu fico de um lado, meu, um negócio louco. Nunca vi isso, cara. O que eu entendi aqui, nós vamos ter que colocar o que cada um vai fazer, o envolvido e o papel. A direção, coordenar o processo, o que a gente coloca? Isso. O certo só que a gente tem que ter cuidado com essa diretora, né? Mas vamos por aí. Coordenar o processo.
participativo, isso. Lembro que vocês estão auxiliando a professora Sandra a construir caminhos de gestão colaborativa para enfrentar o baixo rendimento das turmas críticas, né? Organizar e apresentar os dados pedagógicos para análise em busca de resultados, Shirley. Para análise e busca dos resultados? Em busca dos resultados. Os professores. Cadê onde você... Buscar ideias. Eles vão analisar, né? Os professores têm que analisar aí os dados das turmas, propor estratégias, é isso mais ou menos, né? E buscar, né, métodos, metodologias, né, para desenvolver problemas. Buscar métodos, metodologias. Desculpa, Gerlei. Vamos lá, analisar os dados das turmas. O pessoal me chamou bem na hora aqui. Eu vi, fica tranquilo. Buscar metodologias, porque a gente tem que ajudar ela, a gente tem que buscar uma ação aí agora. Né, uma ação para a gente ajudar a resolver o problema dessa escola, essa diretora junto com os professores resolver o problema da escola, né? Metodologias e ações para isso, para recuperar. Tá, pessoal. Então, professores analisar os dados das turmas e buscar metodologias para a recuperação da aprendizagem desses estudantes que foram prejudicados aí, né? É mais ou menos Laís, isso? eu acho que, Laís, você tem alguma coisa para acrescentar ali? Eu acho que nós temos que levar os estudantes nessa também, né? Acho que não. Também acho. Eu acho que poderia colocar ali também. Apresentar para os estudantes a situação, né? Ou seja, eles já sabem, né? Buscar o comprometimento neles, né? Desenvolver. Ou seja, dar murro em ponta de faca, aquilo que a gente sempre faz com os alunos, leva os dados, mostra que não estão de acordo, tenta conscientizar e na próxima avaliação faz a mesma coisa. Isso. Mais ou menos isso. Bem. Mas eles têm que saber dos resultados, eles têm que ser conscientizados sobre isso. E acho que a Solange está também. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, para os alunos aí apresentar os dados para os alunos, para que tomem consciência do que está acontecendo. Isso, coloque o jeito que a Solange falou, para que eles tomem consciência, né, e busquem assumir um comprometimento, onde a gente tem que buscar fazer com que eles assumam, sejam alunos comprometidos, não sei de que jeito, mas a gente tem que tentar.
Vamos lá, pessoal. Ver esse indicador do impacto mensurável aí, alguma coisa, impacto leve aí. Ai, ai, meu Deus. Redução do estudante, percentual de estudante abaixo. Nas duas disciplinas, quais disciplinas foi falado lá? É matemática, física e química? Uhum. Indicador de impacto mensurável. Professores não participavam, a gente pode colocar também aumento da participação dos professores nas reuniões, né? Nas tomadas de decisões, na análise Isso. e tomada de decisões, né? Na análise e tomada de decisões. Coloca professor e pedagogo. E a pedagoga lá. Eu voltei para ler o texto ali, é matemática e português, não tem química e física não, se não me engano. Lá em cima, Laís, eu lembro da matemática, deixa eu ver lá. Isso, Girlei, é matemática e língua portuguesa mesmo. Sobre o estudante, algum impacto, melhoria da frequência, né? Porque a frequência também estava... Não fala Da frequência, você fala? Deixa eu voltar não lá. falaram da frequência ali, né? Parece que não, mas... Da frequência não fala nada não. Não, né? Então, o cumprimento, a gente pode colocar ali para eles, o cumprimento para todo mundo, né? Cumprimento das ações, né? O indicador para que o compromisso de cumprimento das ações. Tá cortando, Girlei? Eu acho que o seu microfone fechou. Acrescentar lá, você colocou... Compromisso de cumprimento das ações estabelecidas nas reuniões? Ou tá bom assim? Uhum. E eu acho que o impacto maior, sabe, assim, eu fico pensando, vivendo a situação, depois disso, coloca isso aí que você colocou, e após isso, analisar o resultado, para eles verem que dá diferença, né, que quando eles fizerem tudo isso aí, vai dar diferença, vai ser diferente, né. Ali, então, nesse indicador ali, Franz, ajuda eu a pensar aqui, meninas, vamos ver. Nós temos que ter um resultado nessas turmas de primeiro e de sétimo ano e primeiro ano. O que a gente coloca ali, o desempenho abaixo, de reduzir em 20% aí, mais ou menos, o desempenho? Nós temos que colocar uma meta ali de tudo isso que nós fizemos, para quê? Para chegar até onde? O problema está naquelas duas turmas, sétimo e primeiro ano. Então, a gente reduzir um pouco aí a... O que vocês acham? Sim. Eu acho que é importante colocar. Sim, pode ser 20%, reduzir em 20%.
20%. Quase. Falta 3 minutinhos. 4. Não, professor, tá terminando já. Quem vai ser a relatora? O relator? Como eu fiz aqui, se o pessoal quiser ali, eu posso ler. Fechamos ali, meninos, assim? Pode ser, Falta um Girlei. Tranquilo. Tá. Isso, daí alguém, se tem André, alguma coisa reclama da para planilha. Fala para eles complementar, que a fica à planilha está vontade. impossível de trabalhar, viu? Faz uma reclamação da Então, planilha. Fala que a planilha está impossível de trabalhar. É. Depois você Girlei, tenta então não digitar esquece para você ver. depois Eu de nunca vi um colocar lá, negócio desse, linkar cara. pra gente. É? Deixa eu França, dar uma olhadinha lá. Cortou, França, o que você falou no final lá. Só não esquece depois de pôr lá, linkado lá pra gente pôr lá no nosso portfólio, tá? Beleza, o André vai mandar colocar os 2 links ali também, né, André? Eu já vou colocar esse link nosso lá no grupo. Pode, Sim, André, você sim. coloca? Grupo Os 1, então. links eu coloco depois deles já terem os dois Beleza. apresentados, eu coloco no chat. Beleza, então. Ou coloco lá no grupo também. No grupo fica mais fácil para nós colocar no grupo. Eu acho que a minha internet começou a cortar muito aqui. Estou fazendo adaptação aqui para melhorar, que a minha internet começou a cortar muito. Tá me ouvindo bem, André? Tá ok? Sim, sim, tá bem. Tá vendo, André, a dificuldade da planilha? Não dá certo? Não vai? Tá desligado teu áudio. As margens estão fora da... Olha aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Opa. Quando tu clica aqui na tabela, ó. Isso daqui tem que vir para cá. Por exemplo, aqui, ó. Coloca aqui, ó. Esse azulzinho você tem que colocar aqui, ó. E esse aqui você tem que colocar aqui. Ó. Agora você pode fazer a correção ali, ó. Opa. Mas ó, você acerta uma margem, bagunça outra. É um negócio louco. Você tem que grifar. Pode corrigir agora os zerinhos ali que vai dar certo.
André, todo o pessoal voltou, se quiser que eu apresente, daí depois eu vou acertando os errinhos ali. Tá bom. Aí você apresenta o nosso também e fechou. Que beleza, Nair. Nair é um espetáculo. Eu sou uma gracinha. Eu sou uma gracinha. Com certeza. Nós temos certeza. Pessoal, então vamos lá. Chegamos ali na Quer na compartilhar, parte... Gerei? Tá Quer compartilhando. que compartilhe? Tá, isso. Pode Aí, beleza? ver aí. Sim. Tá, então, uma situação de centralização identificada no caso. Para nós ali, a diretora Sandra, ela concentra sozinha a análise dos dados de rendimento, a definição das turmas prioritárias, a elaboração de estratégias de intervenção e o acompanhamento dos resultados, sem envolver a equipe pedagógica, professores, estudantes e famílias nas decisões. Então, na verdade, a diretora está jogando a escola inteira em cima dela ali, é humanamente impossível para ela conseguir fazer isso aí, ela vai precisar mudar, né, esse olhar dela. Uma ação de descentralização ali que a gente propôs aí para a diretora Sandra, criar reuniões periódicas de análise pedagógica com a participação da direção, diretora Sandra, equipe pedagógica, que a pedagoga dela reclama muito, professores das turmas críticas, e apresentar os dados, discutir casos, e após isso, decidir juntos a melhor intervenção a ser aplicada. Os envolvidos e seus respectivos papéis. Direção, coordenar o processo participativo. Equipe pedagógica, organizar e apresentar os dados pedagógicos para análises e buscas dos resultados. Professores, analisar os dados das turmas que vão receber da diretora e da equipe pedagógica e buscar metodologias para a recuperação da aprendizagem desses estudantes. E aqui nós colocamos para trazer os estudantes também. E aí, para os estudantes, a gente apresentar os dados para que eles tenham consciência de suas responsabilidades na construção de seus estudos ali e, posteriormente, a chegar até a aprendizagem, que eles estão muito abaixo do nível ali, que é os alunos do 7º e do 1º ano. O impacto, o indicador de impacto mensurável ali, redução do percentual de estudantes abaixo do esperado em matemática e português, aumento da participação de professores e pedagogos nas tomadas de decisões e reduzir em 20% o número de estudantes com desempenho abaixo do esperado nas turmas do 7º ano e 1º ano do ensino médio. Então, nós não colocamos aqui muita coisa, muitas metas para a diretora Sandra aqui, mas a gente já deu algumas ideias para que ela possa estar trabalhando em equipe, estar trabalhando junto com o pedagógico. Nós sabemos que se a gente tiver um pedagogo que não tiver tão antenado, a escola cai muito, é o primeiro parceiro que nós temos que ter. E aí, se precisar, a gente tem que usar o ADM, precisamos dos professores nessas tomadas de decisões e a gente tem que passar esses dados para os alunos para chamar a atenção deles. Então, é essa a nossa apresentação aí. Agora eu vou acertar os errinhos aí, que essa tabela deu um show de nós aqui. Show, Beleza. show. Beleza. Vamos Valeu. lá, eu vou compartilhar para vocês então aqui, colegas, pode ser? Do grupo 2, ou o Luiz quer já fazer a apresentação, Luiz, também, compartilhamento? Quem vai apresentar é a Marisa, professor. Tá. Eu achei que ia ser a Nair. Nós estávamos no meio da discussão, quem ia ser, né, Nair? Então vamos lá. Vamos lá, colegas. Mas tá bom, eu vou, vocês me ajudam. Inclusive, a nossa tabela, a gente não conseguiu escrever do lado direito, professor. Ficou toda no... o professor Não tem conseguiu problema. arrumar? Não tem problema. Então, até eu estou conseguindo enxergar bem aqui na tela, nem vou olhar lá no link, vou olhar direto aqui. Então, a situação de centralização que a gente identificou foi a análise dos dados e dos encaminhamentos. A diretora fazia tudo sozinha. Uma ação de descentralização que nós propomos foi, primeiramente, né, uma reunião para fazer análise coletiva dos dados, e nessa reunião, além de fazer análise, já dividir as tarefas, o que cada um vai fazer, né, ouvir as sugestões de melhoria e já traçar ali um plano de ação. Daí, os envolvidos. Professor, pode subir um pouquinho? Os envolvidos, então, o que cada um vai fazer? O diretor ali, além de delegar as tarefas, primeiramente apresentar, né, os dados, depois delegar ali, orientar, delegar as tarefas, na verdade, a parte de orientação, a equipe pedagógica ali, orientar e acompanhar os professores nessa elaboração das estratégias, os professores
revisar os métodos de trabalho, porque se não está dando resultado, né, a gente não pode querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Os estudantes, incentivá-los a participar ativamente das atividades, para demonstrar mais interesse e engajamento, para que a aprendizagem seja efetiva, né? Conscientizar eles também dessa situação. Aquilo que o outro grupo colocou, a questão de mostrar os dados, a gente não escreveu isso, mas é importante também. Ali os funcionários, como toda ação que vai ser desenvolvida, né, dar aquele suporte nessas ações de melhoria, deixar o ambiente favorável para esse desenvolvimento dessas atividades, dessas novas atividades, atuando diretamente ali no clima escolar mesmo. E os pais? Utilizar, sim, a força-tarefa dos pais na conscientização dos filhos e acompanhamento frequente das atividades feitas por eles no ambiente escolar, né? Acompanhar, incentivar e acompanhar. E ali o indicador de impacto, né, seria, primeiramente, ali, definir esse plano de ação de imediato, a curto prazo, é o plano de ação com a participação de todos, e acompanhar a execução dessas ações de forma gradual e contínua dos resultados. Não esperar, tipo, colocar lá, vamos ver o trimestre. Não, vamos já acompanhar desde o primeiro bloco ali, primeiro instrumento avaliativo, primeira parcial, já está verificando se está tendo resultado. Então, foi essa definição aí que o nosso grupo Bacana. conversou. Então, obrigado do compartilhamento de vocês e também da socialização. Agora, abrem o portfólio. Eu vou colocar no chat para vocês. Nós ainda temos aproximadamente 7, 8 minutinhos, tá? Eu vou colocar no chat para vocês os 2 links. O link do primeiro estudo de caso e o link do segundo estudo de caso. Só um minutinho. Para vocês ir adicionando lá no portfólio de vocês, tá? Então, o primeiro. Ctrl V. E o segundo, para vocês linkar lá no portfólio de vocês. E, além disso, ainda fazer aquelas duas atividades, tá? Que seria o quê? Reflita e responda as 2 questões aqui. O que ainda fica concentrado na minha gestão? Que conversa importante eu estou adiando? No próximo encontro, tá? Então, já vou colocar aqui, Nair. No próximo encontro, você vai socializar com os colegas, vai falar sobre as 2 questões e essa parte aqui. Até o próximo encontro, vou compartilhar e delegar. Daí você vai escrever o quê? Promover uma escuta com. Vai escrever com quem, como e de que jeito. Conduzir uma conversa sobre. Criar um combinado com. Beleza? Então, vocês já podem fazendo já a edição no portfólio, acesso, e colocar os 2 links aqui. Se não dá para colocar na mesma página, coloque na outra página para não ficar tão apertadinho, tá? Querem diminuir o tamanho da letra para ficar tudo do mesmo tamanho, de todos os slides, não tem problema nenhum. Então, abrem lá e vão fazendo a edição nesse momento do portfólio para não ficar acumulado. Nair, pode ser você no próximo encontro? A senhora. Eu acho que poderia ser o Luiz, mas tudo bem. Não, o Luiz já fez a apresentação dele. Tá bom, então. O Luiz fez Tem uma a apresentação. bonitinha aí tem uma bonitinha hoje que nem participou, então, mas tá bom, vai. A Greze. A Greze. Não, uma outra que fala assim, bem chique, com óculos desse jeito. A Andréia, né? Não, então, Andréia no não. segundo encontro, Girlei apresentou. No terceiro encontro,
a Franci não estava. No terceiro encontro, a Laís. No quarto encontro, a Francis falou. No quinto, a Greze. No sexto, a Solange. No sétimo, o Luiz. No oitavo, foi a sua colega diretora Andréia. E hoje foi a Marisa. Então, no próximo, você vai falar um pouquinho sobre... Só fazer uma breve apresentação, aquelas 5 palavras que norteiam, e foca mais nesse slide aí que você vai fazer a edição. Pode ser, Nair? Aham. Então, combinado. Com calma. 3 minutinhos ainda para sincerar, 4. Hoje a minha internet também tá ruim, ela não fica... Vai ter foto, André? Sim. Sim, sim. Então vamos fazer o encerramento. Hoje a Greze, já que não falou muito, né, Nair? Hoje a Greze vai fazer a leitura do encerramento. Você viu, né? Fala, Andréia. Ah, não, eu levantei a mão para foto, por isso. Espera um pouquinho. Fala, Luiz. Também? Ah, muito bem. A Marisa está alegre hoje. Não esqueça... Depois do dia cansativo, mas vamos lá. Sim. Não esqueçam de fazer a edição da implementação. Só temos mais 3 encontros, então provavelmente o 10º e o 11º a gente vai trabalhar alguns temas, e o 12º já é a apresentação da implementação, é o fechamento. Daí todo mundo vai ter que estar com ele prontinho lá no 12º encontro, então são aproximadamente 15 dias, 21 dias, 7, 14, 21. Daqui 21 dias, a implementação sobre a família na escola deve estar pronta para fazer a apresentação e o compartilhamento com os colegas. Colocam fotos, imagens, relatos, fazem bem a cara de vocês, capricham na implementação. Provavelmente nós vamos precisar fazer encaminhamento de 1 ou 2 implementações com boas práticas para a SED, para a secretaria. Então, todo ano a gente faz esse encaminhamento, tanto dos portfólios como da implementação. Então, capricham, façam algo bacana realmente, que é o trabalho de vocês, é uma maneira de vocês depois ter salvo tudo aquilo que vocês estão elaborando do trabalho de vocês, que é a implementação. Pode falar, Nair. Então, depois você deixa o link lá no nosso WhatsApp. Eu não consegui copiar. Tá, eu coloco lá. Dos dois ali, porque eu não consegui copiar. Tá bom. Tá bom? Tá bom, eu coloco lá sim. Não se preocupe. Obrigado. Muito bem. Vou lá na Marisa conhecer a cidade dela. É pertinho, né, Nair? Nós somos vizinhas, né, Nair? E sabe que eu sempre passei, quando eu vou para Curitiba e passo perto dos colégios de vocês, eu fico olhando. Eu gosto de arquitetura antiga, me chama atenção. Qualquer hora eu entro lá conhecer também. Vai lá, lindo, maravilhoso, que nem as diretoras. Quando eu for para Curitiba, eu vou ver se eu arrumo um tempo para ir na escola sua, Nair, e da Andréia. Uhum. Tá bom? Já vai passar toda vez que eu passo em Campo Largo lá, eu tiro uma foto da igreja lá e daqueles coqueiros bonitos que tem perto da BR e mando para ela. Ah, tá bom. Professor André, qual que é a tua cidade mesmo? Sulina. Ah, não passei por ela. Eu achei que, de repente, fosse alguma daquelas aqui, na verdade, assim, é uma cidade... Agora a gente tem uma outra saída que vai a São João e tem a saída que vai a Chupinzinho e Saudades do Iguaçu. Saudades do Iguaçu é a usina Salto Santiago que tem do Rio Iguaçu. Nós temos
do lado que é o Rio Iguaçu, que faz divisa, daí do outro lado é Rio Bonito, e daí mais adiante é São Jorge, que tem a outra usina, que é a Salto Osório. Então, nós ficamos entre essas duas usinas aqui do Mais lado perto de do cada rio. Chopinzinho ali. Sim, 35 então, quilômetros de Chupinzinho, dá 65 quilômetros de Laranjeiras do Sul, dá 78 quilômetros, 82 quilômetros de Francisco Beltrão, 80 quilômetros de Pato Branco. Nós estamos num polo aqui no meio, assim, passei uma cidade relativamente pequena. perto. Então, Muito bem, Grazi, faça a leitura do nosso ensinamento de hoje. Uma gestão colaborativa entende o papel da escola na formação cidadã dos alunos e os coloca como protagonista de sua própria aprendizagem, com a contribuição de todos. Heloísa Luque. E quem que faz essa gestão colaborativa, Grazi? Somos nós, gestores. Isso. Nós que promovemos da melhor maneira possível essa gestão colaborativa como líderes da escola, sempre pensando num bom ambiente escolar, na participação efetiva de todos os profissionais, que todos estejam engajados em prol do que está colocado ali. Formação cidadã dos nossos educandos, tá? Que são os nossos alunos, e principalmente os protagonistas, que são eles da sua própria aprendizagem, que vão levar para a vida, tá bom? Então, mais uma vez, vamos agora, vou parar o compartilhamento, para nós tirarmos a nossa fotinho. Todo mundo ergue a mãozinha. Muito bem. Nair, ergue a mãozinha lá, clica lá na mãozinha. Eu cliquei, olha aqui que bonitinho aqui, ó. Ficou legal. Para mim não está aparecendo hoje a imagem. Se tem alguém que está conseguindo pegar todas as imagens de todo mundo que está aparecendo, parece para mim todas as câmeras fechadas. Hoje minha internet que está ruim. Tenta alguém fazer um print se está aparecendo todos. Está aparecendo todos para alguém? O Girley é bom nisso. Ele vai ser meu parceiro. Coloca lá no grupo daí. Eu fiz uma, não apareceu todas aqui, mas eu fiz uma, vou mandar lá. Então tá bom, tá? Gente, muito obrigado, tá? Pela companhia de vocês, pela troca de ideias, por ouvi-los. Abraços. Já encerramos o 9º encontro, um grande abraço. Andréia, descanse bem. Na semana passada nós tínhamos a Solange, já passou tudo, né, Solange? Então, descanse bem, amanhã é um novo dia, tá? Cabeça no lugar, que nada melhor que uma noite bem dormida, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, e tchau. até o próximo encontro. Tchau. Boa noite. Boa noite. Mais.